Capítulo 317 A Ordem do Líder da Divisão. Zhao Feng, morra! O ladrão do leque voador gritou com um olhar venenoso em seu rosto quando finalmente alcançou Zhao Feng. Zhao Feng tinha compreendido a herança do relâmpago e tinha o manto das sombras para que sua velocidade fosse a melhor entre as pessoas presentes. Aqueles cuja velocidade poderia ser comparada com a dele eram apenas o líder da família Yun e o ladrão do leque voador. Sendo o discípulo pessoal do grande pirata da Água da Lua, ele era extremamente rápido. Líder da divisão, tome cuidado, esse cara é cheio de truques. Jie disse depois de ferir severamente um cultivador no rank humano verdadeiro e tentou ajudar Zhao Feng. A tarefa mais importante de Jie era apoiar Zhao Feng, incluindo sua segurança. Os olhos de Zhao Feng se iluminaram. A força de Jie era maior do que o que ele pensava e quase não era mais fraca que a de Yunsha e Shen Mengzin. Jie, você ajudará a resgatar a vice-líder Shen Mengzin, eu posso lidar com esse cara. A voz de Zhao Feng ressoou diretamente através da energia mental de Jie. Jie estava um tanto hesitante, mas a voz do líder da divisão ecoou como um trovão em sua mente, com um ar de imponência. Jie se virou e partiu em direção da seita das 100 flores para resgatar Shen Mengzin. Se pudessem resgatá-la, sua divisão da seita Sangue de Ferro teria outro de nível líder e a chance de virar a situação. O único problema era que havia uma pessoa no rank humano verdadeiro e duas a meio passo do reino espiritual verdadeiro que guardavam Shen Mengzin. Enquanto Jie avançou, outro especialista no rank humano verdadeiro passou a bloqueá-la. No geral, o ponto crucial era entre Zhao Feng e o ladrão do leque voador. O líder da família Yun foi paralisado por Yunsha e companhia. Jie e outros foram lidar com os especialistas da seita das 100 flores, e eram responsáveis pelo resgate de Shen Mengzin. Os dois lados estavam atualmente equilibrados, mas o adversário tinha o ladrão do leque voador que estava cheio de truques aterradores. Uma vez que Zhao Feng não conseguisse detê-lo, a situação se tornaria unilateral. O dano que o ladrão do leque voador dava aos cultivadores normais do rank humano verdadeiro era muito alto. Até um vice-líder foi capturado por ele. Nesse instante, Zhao Feng e o ladrão do leque voador se encararão e seus ki espirituais verdadeiros tornarão-se mais densos e liberarão uma pressão que fez os outros incapazes de se aproximarem. Especialistas de outras facções estavam observando secretamente essa batalha. Ladrão do leque voador, da última vez você havia perdido para mim e até perdeu um braço. Você não aprendeu nada e, desta vez, vou cortar o seu outro braço e aleijar seu cultivo. Zhao Feng estava de pé, ereto e com as mãos atrás das costas enquanto seus olhos cintilavam. Quanta arrogância! As pessoas da seita das 100 flores, da família secundária Yun e da divisão das 1000 águas da seita Sangue de Ferro estavam todos atordoados. De seus pontos de vista, Zhao Feng era o lado mais fraco. Do tom de Zhao Feng, o ladrão do leque voador já havia perdido para ele. Isso era verdadeiro ou falso? O novo líder de divisão venceu e cortou um dos braços do ladrão do leque voador. Provavelmente é falso, Zhao Feng acabou de avançar para o reino espiritual verdadeiro, o que significa que antes ele estava no reino ascensionado. As três forças estavam confusas. Ouvindo o que Zhao Feng disse, o ladrão do leque voador rugiu e uma intenção mortal preencheu seu rosto. Naquele dia, na Baía da Água Transversal, onde conheceu sua derrota dado aos cálculos de Zhao Feng, foi a coisa mais humilhante em sua vida. E agora, Zhao Feng expôs isso a todos. Vendo a expressão do ladrão do leque voador, todos ficaram surpresos. Era realmente verdade. Murra! O ladrão do leque uivou enquanto sua raiva atingiu o extremo. Agau! O leque de pêssego da lua imortal em sua mão foi balançado e criou terríveis ondas azuis de águas que pareciam pesar milhões de quilogramas e poderiam destruir qualquer coisa em seu caminho. O leque de pêssego da lua imortal era, afinal, o único item ofensivo dos 4 tesouros da água da lua e seu poder era devastador.
Mesmo aqueles no rank místico verdadeiro seriam movidos por um ataque desse tipo. Xiu. Zhao Feng, como um relâmpago, brilhou enquanto seu manto das sombras de repente estremeceu. Vem Shua. Shua. Zhao Feng se transformou em 3 figuras, no qual ambas eram exatamente idênticas. Os 3 Zhao Fengs eram como 3 vultos de relâmpagos que se dirigiram para o ladrão do leque voador de 3 diferentes posições. Esta era a habilidade secreta do Manto das Sombras, clone Manto das Sombras. Agora que o nível de cultivo de Zhao Feng era alto o suficiente, ele poderia usar essa técnica secreta do Manto das Sombras. Mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro não conseguiram ver qual era o real Zhao Feng em um curto período de tempo. Todos vocês, morram. O ladrão do leque voador acenou seu leque enviando poderosas ondas que envolveram os 3 Zhao Fengs. Mesmo 3 cultivadores no rank humano verdadeiro achariam difícil ser capazes de se retirar completamente ileso. Bum! Bum! 2 dos clones Manto das Sombras foram destruídos instantaneamente quando chegaram perto do ladrão do leque voador, enquanto o terceiro Zhao Feng ficou fora do alcance. Para onde você está correndo? O ladrão do leque voador lambeu os lábios e o seguiu rapidamente. Bum! O terceiro Zhao Feng foi morto. O ladrão do leque voador finalmente percebeu que algo estava errado. Com a força atual de Zhao Feng, ele definitivamente não seria morto por um único golpe do leque. Ele sabia o quão aterrador seus cálculos e força eram. Shua. Um jovem de cabelos azuis sentado em uma gema de lótus apareceu do nada. Não se podia esquecer que o manto das sombras de Zhao Feng tinha o poder da invisibilidade. A multidão invadiu o caos e os escalões superiores das 3 forças exclamaram. Zhao Feng lutaria diretamente com o ladrão do leque voador. Claro que não. Após dar uma volta de 360 graus, ele se livrou do ladrão do leque voador e imediatamente foi direto para o grupo da seita das 100 flores. Objetivo: resgatar Shen Mengzin. Quando Zhao Feng mencionou como ele havia derrotado o ladrão do leque voador antes e parecia segurar a vitória em suas mãos, era tudo para causar uma grande comoção. Quem teria adivinhado que na verdade não iria lutar? Tudo isso para se livrar do ladrão do leque voador e fazer uma preparação adequada. Zhao Feng viesse ladrão do leque voador. Ele não era tão burro em fazer algo que não lhe dava benefícios. Isso não afetaria a situação em muito na situação atual, a menos que ele pudesse derrotá-lo em um curto período de tempo. Mas o problema era que o ladrão do leque voador que ele havia derrotado uma vez, atualmente seu poder de batalha aumentou drasticamente. Então ele não o subestimaria. Neste momento, Zhao Feng conseguiu se livrar do ladrão do leque voador, e carregou contra o grupo da seita das 100 flores. Anel de relâmpago. Bom! Inúmeras ondas de arcos de relâmpagos foram enviados do corpo de Zhao Feng e foram em todas as direções. Aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro foram quase todos mortos. Com a ajuda de Zhao Feng, Jie se aproximou de Shen Mengzin. O plano de resgate estava próximo de ser completo. Os cultivadores da seita Sangue de Ferro estavam todos animados e cheios de expectativas. HMPH. Se você chegar um pouco mais perto, eu a matarei. Um especialista do rank humano verdadeiro da seita das 100 flores alcançou e apertou o pescoço de Shen Mengzin. Os passos de Jie pararam. Ela não sabia se deveria continuar ou recuar. Zhao Feng, você não terá sucesso. O ladrão do leque voador avançou por trás. Zhao Feng calculou o tempo e a distância e ordenou, mate-o, e proteja ela. Isto. Jie estava um tanto hesitante, mas como era uma ordem de Zhao Feng, então ela teve que ir em direção a Shen Mengzin. As expressões de muitos dos níveis superiores da divisão das 1000 águas mudaram, o líder da divisão não se preocupa com a vida da vice-líder. O inimigo no rank humano estava com a vida de Shen Mengzin em suas mãos. Se eles forçassem o avanço, ele definitivamente a mataria. Eu vou morrer aqui.
Este novo líder de divisão é tão sem coração. Shen Mengzhen estava um pouco amargurada, e tinha um olhar de tristeza. A fria ordem de Zhao Feng quase congelou os corações dos membros da seita Sangue de Ferro. Somente o ladrão do leque voador pareceu lembrar de repente algo e sua expressão mudou drasticamente. Mate essa mulher. Ele lutou com Zhao Feng antes e sabia o quão aterrorizante era esse jovem. No entanto, seu aviso foi dado muito tarde. Zhao Feng estava de pé na gema de lótus e seu leve olho azul esquerdo era como um ilimitado lago frio. Uma arrepiante intenção preencheu no mundo de energia mental. A pessoa que estava segurando Shen Mengzhen soluçou quando olhou para o olho de Zhao Feng. Imediatamente depois, ele sentiu que o olho esquerdo de Zhao Feng estava se transformando em um abismo frio que envolveu sua consciência. Depois de alcançar o reino espiritual verdadeiro, o poder do olho espiritual de Deus aumentou bastante. Plop. O especialista do ranco humano verdadeiro caiu no chão encharcado de suor e se sentiu exausto. Seus olhos estavam cheios de choque e medo. Ele não conseguiu levantar seu corpo. Esta cena surpreendeu a todos. Tudo o que eles tinham visto era o olhar de Zhao Feng em direção ao especialista no ranco humano verdadeiro e fez com que o último se desmoronasse instantaneamente. Logo após isso, os dois cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro ao lado de Shen Mengzhen desmaiaram. Que linhagem ocular aterrorizante! O líder da família secundária Yun respirou fundo. Yun Sha, ancião Gao e os outros níveis superiores da seita Sangue de Ferro ficaram atordoados. Sendo a pessoa resgatada, Shen Mengzhen ficou abalada quando seus olhos se alargaram ao olhar para seu líder. Esta é a linhagem ocular do líder de divisão. Jie ficou atordoada por um instante antes de reagir e resgatar com sucesso Shen Mengzhen. Os membros da seita Sangue de Ferro reagiram e pularam de alegria. Uma vez que Shen Mengzhen foi salva, a situação mudaria. Zhao Feng entrando na batalha e matando alguém do ranca humano verdadeiro, brincando com o ladrão do leque voador e resgatando Shen Mengzhen, isso tudo levou apenas 10 respirações. Isso significava que, em 10 respirações de tempo, Zhao Feng havia mudado o resultado. Zhao Feng, não tem como você salvá-la. Ela foi envenenada pelo meu creme relaxante Fragrância dos Céus. Ela não terá nenhum poder de batalha dentro de 3 dias e todos os seus ossos se transformarão em uma massa pastosa. A risada do ladrão do leque voador chocou todos os presentes. Ele havia capturado Shen Mengzhen, como não deixaria tal truque caso ela escapasse? Creme relaxante Fragrância dos Céus. De dentro da mente de Zhao Feng, surgiram informações relevantes da Bíblia Sagrada da Flor Mística. A Bíblia Sagrada da Flor Mística continha a essência do caminho malvado e os truques da seita das 100 flores. Alguém me traga saliva de aranha venenosa, uma rocha estalactite, um balde de urina de cavalo e 10 pílulas frias do atributo gelo, ordenou Zhao Feng. Entendido, líder da divisão. Embora os membros da seita Sangue de Ferro não entendissem, eles ainda seguiam as instruções de seu líder. No entanto, quando Zhao Feng deu a ordem, a expressão do ladrão do leque voador mudou. Como isso é possível? Como você conhece o antídoto para o creme relaxante Fragrância dos Céus? Este é um segredo de minha seita das 100 flores e nunca foi dita a ninguém de fora. Dentro de 10 respirações, os membros da seita Sangue de Ferro reuniram todos os itens dos quais todos eram comuns. A saliva de aranha venenosa, as pílulas frias, a rocha estalactite e outros itens comuns foram colocados no balde de urina de cavalo e jogados sobre Shen Mengzhen. Shen Mengzhen sentiu seu corpo amolecido tornar-se cada vez mais poderoso e ficou muito feliz. Nesse instante, Zhao Feng enfrentava o ataque furioso do ladrão do leque voador.